A paz do Senhor, meus queridos irmãos, alunos, professores, superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Chegamos na aula de número 7. Uma igreja que não teme a perseguição. 17 de agosto, domingo. E vamos então trabalhar esse tema tão importante. Estamos pensando então na igreja de Jerusalém e o livro principal é Atos dos Apóstolos. Nosso texto áureo, o texto maior, o texto mais importante dessa lição, está em Atos capítulo 5, versículo de número 29, que diz: Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E a verdade prática trabalha dois aspectos. Ela diz assim: em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. Primeira, a igreja será perseguida. E segundo, Deus a protegerá. Leitura bíblica em classe. Atos capítulo 5, versículos 25 ao 32 e depois o capítulo 12, versículos 1 a 5. Vamos ler então. E chegando anunciou-lhes dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Agora Atos capítulo 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então essa é a nossa leitura bíblica em classe, dando todo o contexto então do que nós vamos estudar, que é uma igreja que não teme a perseguição. Quais são os objetivos da lição de número 7? Bom, primeiro, explicar os motivos e as esferas da perseguição enfrentado pela igreja primitiva, a igreja do primeiro século. Segundo, demonstrar como Deus protegeu sua igreja através de livramento e também da intercessão. E terceiro, encorajar os alunos
a permanecerem firmes na fé, mesmo diante das adversidades. Bem, então a lição 7 vai explorar essa ideia, uma igreja que não teme a perseguição. Vamos pensar um pouquinho sobre o texto maior, o nosso texto áureo de Atos 5:29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Bem, nosso textual, então, está no capítulo 5 do livro dos Atos, entre os versículos 17 a 42. O que acontece ali? Os apóstolos milagrosamente são tirados da prisão e dão testemunho perante o Supremo Tribunal Judaico, que é o Sinédrio. Então, temos aqui um paralelo exato do trecho de Atos capítulo 4, versículo 19. Olha só o que diz. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Assim, por ocasião de outra detenção dos apóstolos, a mandato de novo do Supremo Tribunal Judaico, que é o Sinédrio, advertindo de antemão que os seguidores do Senhor Jesus, dos seguidores do Machia, do Messias, não podiam continuar falando ou anunciando o Evangelho do Senhor. Assim, teve início outro dos discursos de Pedro, registrado no livro de Atos. Então você vê Pedro como uma das autoridades eclesiásticas da incipiente igreja, porque em vários momentos Pedro é que discursa. Então você vê isso em Atos capítulo 1, versículos 15 a 22, capítulo 2, versículos 14 a 36, capítulo 3, versículos 11 a 26 e também no capítulo 4, versículos 8 a 20, sempre Pedro. Então nós sabemos que Pedro é uma liderança importante, embora o pastor que preside a igreja de Jerusalém não é Pedro. O pastor presidente ou o patriarca da igreja de Jerusalém, naquele momento, é Tiago, irmão do Senhor. Os últimos 3 desses discursos, então, de Pedro, contêm elementos muito simétricos, muito similares, embora sejam mais elaborados que o sermão aqui historiado. E aí aparece a palavra obedecer. É a palavra que traduz o vocábulo grego peitarkein. Peitarkein é a palavrinha grega para obedecer. É o termo grego. Esse termo não é usado com muita frequência no Novo Testamento, onde o sinônimo dele é o upakouo, que é muito mais frequente no Novo Testamento. De qualquer maneira, esta palavra subentende uma obediência que resulta de ouvir a outrem. Essa que é a ideia composta do vocábulo. Todavia, essa palavra, quando é empregado nesse texto, ela expressa a ideia da obediência a alguém investido de autoridade, a quem deve tal obediência. Aparece no Novo Testamento apenas 4 vezes, por isso que eu disse que é uma palavra não tão usual. Aonde que ela aparece? Em Atos 5:29, 5:32, depois no capítulo 21, versículo 21, e depois na carta que Paulo escreveu a Tito, capítulo 3, versículo 1. Em cada um desses casos, está em vista a obediência às autoridades estabelecidas, quer a Deus, quer aos magistrados. Tal obediência é uma ação deliberada. Assim sendo, se alguém fala sobre uma autoridade a quem deve obediência, em que deve tomar um curso de ação deliberado e bem escolhido, é claro que a Deus é que deve a
obediência primordial, a primeira obediência, e não ao homem, óbvio. Sempre Deus está acima de tudo, em primeiro lugar. No caso de haver qualquer conflito de lealdade entre obedecer a Deus e os homens, obviamente nós obedecemos a Deus, nosso Criador. No caso, em foco, tal conflito era patente. O Sinédrio, o Supremo Tribunal Judaico, queria impedir que os apóstolos, que os discípulos anunciassem o Evangelho do Senhor Jesus. Mas foi o próprio Senhor Jesus, a segunda pessoa da unidade divina. Deus ordenou: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então, pregar o Evangelho é um ide imperativo do Senhor Jesus. E claro que esse ide era muito mais importante do que obedecer o Sinédrio, que estava dizendo para os discípulos não falarem no nome do Senhor Jesus. Então, dificilmente os apóstolos poderiam deixar de obedecer às ordens do Senhor Jesus, ou às ordens emanadas através de seus mensageiros celestiais, por exemplo. Agora, Pedro certamente reconhecia, portanto, que nada poderia levar os cristãos a desobedecer às autoridades estabelecidas. Não é só Pedro que fala isso. Paulo, escrevendo aos Romanos, escrevendo a Timóteo, sempre fala que nós temos que ser sujeitos às autoridades, a orar pelos governantes, mas isso não significa que se eles decretarem qualquer lei, qualquer decreto, qualquer tipo de legislação que impeça de servir a Deus, nós vamos obedecer a Deus do que os homens. Agora, se não há conflito, então não há problema. Então, era para obedecer às autoridades, exceto quando as ordens destas estivessem em conflito direto com as ordens do próprio Deus. Aí, claro, que nós temos que obedecer a Deus. Então, o contexto dessa fala dos apóstolos, em dizer que eles têm que obedecer à voz de Deus do que à voz dos homens, porque havia um conflito entre a ordem do Sinédrio, a ordem dos magistrados, a ordem dos príncipes de Israel, que é o Sinédrio, em relação a anunciar o Evangelho. Claro que eles vão anunciar o Evangelho e assim eles desobedecem à ordem do Sinédrio. Mas é legítima essa desobediência. Por quê? Porque convém obedecer a Deus do que os homens. Esse então é o contexto do nosso texto áureo. Nossa lição é de número 7, uma igreja que não teme a perseguição. Bom, vamos para a introdução dessa lição. A introdução da lição de número 7, desde o seu início. A igreja enfrenta oposição e perseguição. Então, logo que a igreja nasceu, ela já começa a sofrer algum tipo de perseguição, já no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, você encontra pessoas de muitas nacionalidades, porque era normal na Páscoa judaica, nas festas judaicas, subirem muitos judeus, os judeus da diáspora, palavrinha grega que significa dispersão. Eles vinham desde todo o Império Romano e até fora do Império Romano para Jerusalém para celebrar a Páscoa judaica. E então eram judeus de muitas nacionalidades que estavam presentes no dia de Pentecostes. E quando o Senhor Jesus batizou-os com o Espírito Santo, eles falaram em línguas espirituais. E muitas pessoas de nacionalidades diferentes entendiam em sua própria língua que os discípulos estavam magnificando e glorificando a Deus. Mas nem todos entenderam, porque as línguas estranhas, elas, ou espirituais, elas tocavam no coração das nações, por isso que elas entendiam, mas quem fazia isso era o Espírito Santo. Ali, se você olhar que línguas que se diz ali, é a glossolalia, são línguas espirituais. No caso das línguas das nações, a palavra grega ali é dialectos.
Então não é a mesma coisa. Glossolalia é a língua espiritual que eles falavam, a evidência é que eles foram revestidos de poder, que eles foram cheios do Espírito Santo. Agora as nações não entendiam a glossolalia, eles entendiam o dialectos, porque o Espírito Santo revelava para eles, mas nem todos entenderam. Tanto é que pelo fato deles não entenderem, eles começaram a achar que os discípulos estavam bêbados, cheios de mosto, ou seja, embriagados. Por que eles chegaram a essa conclusão? Porque eles viam as pessoas falando a glossolalia, as línguas espirituais, e isso era estranho ao ouvido deles. Não foi estranho para quem o Espírito Santo revelou na sua própria língua, mas para os que não foi revelado, essas pessoas começaram já a perseguir a igreja, a achar que eles estavam todos bêbados. Então, Pedro precisou explicar que aquelas pessoas não estavam embriagadas naquela hora do dia. Eles estavam sob o efeito da operação da palavra profética que havia profetizado o profeta Joel. Então, desde o início, a igreja foi perseguida. A igreja enfrenta oposição desde o início do seu ministério terreno. Por sua própria natureza, a fé cristã atrai sobre si rejeição e a perseguição. E o apóstolo João, na sua primeira carta, ele fala isso. Ele fala: não ameis o mundo, nem no que no mundo há, porque quem ama o mundo e as coisas que há no mundo, o amor do Pai não está nele, e que nós não somos aceitos, porque nós não estamos obedecendo o curso deste mundo. Então a igreja sempre sofreu e sofrerá perseguições. Isso porque a fé cristã, por defender princípios exclusivistas, muitas vezes se choca com os valores seculares e mundanos. E isso ocorreu desde o início. O mundo da época de 2000 anos atrás era o chamado mundo pagão, politeísta, da cultura greco-romana, helenista. E a fé cristã é exclusivista. Ela dizia que a salvação é só no nome do Senhor Jesus. E é exatamente isso que Pedro declara na sua pregação em Atos capítulo 4, versículo de número 12. Ele diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então você vê um exclusivismo na pessoa do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus declara em João, no capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é uma exclusividade, que ele fala no artigo definido, ele não é um caminho, ele é o caminho. Essa atitude, essa declaração mostra exclusivismo. Então, o que aconteceu no primeiro século com a perseguição aos cristãos pelo mundo pagão? Eles não perseguiam os cristãos pelo fato de adorarem a Cristo. Porque se os cristãos adorassem a Cristo, mas aceitassem outros deuses do panteão romano, isso era normal. Os povos de cultura greco-romano, era o próprio helenismo. O helenismo, o que é o helenismo? É a fusão da cultura grega com as culturas dos povos conquistados. Então, essa própria predisposição de absorver outras culturas e outras religiosidades, outras expressões de fé, isso que estava presente no mundo greco-romano, devido ao helenismo, porque preconizava essa fusão, essa argamassa da cultura grega com a cultura dos povos conquistados. O cristianismo se levanta contra essa percepção. Por quê? Porque o cristianismo é exclusivista. Então os cristãos não foram perseguidos por adorarem a Cristo, mas foram perseguidos por adorarem só a Cristo. Essa exclusividade que chocava com os valores seculares e mundanos. E hoje não é diferente. Hoje a cultura secular fala que todos os caminhos levam a Deus. Todos os rios desembocam no mesmo mar.
Esse é o pensamento, o valor secular do mundo hoje. E nós cristãos também somos criticados devido à exclusividade dessa leitura que eu fiz. Olha só, em nenhum outro há salvação. Então nenhuma outra expressão de fé pode salvar, e não pode mesmo, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, não tem outro nome, só o nome do Senhor Jesus. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Isso é palavra de Deus, é a declaração exclusivista do Senhor Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, de João 14,6. Isso choca hoje com os conceitos do mundo de que todas as religiões servem ao mesmo Deus, que todos os caminhos chegam ao mesmo céu. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia difere desse conceito secular presente há 2000 anos atrás no mundo pagão, e hoje então o mundo é neopagão, né? É o novo paganismo. Foi assim então no primeiro século e ainda é assim hoje. Mesma coisa, nós enfrentamos o mesmo problema. Contudo, devemos destacar que a igreja não está sozinha. A igreja não está abandonada no mundo. O Senhor Jesus disse: eu volto para o Pai, mas vocês não ficarão órfãos. Eu vou enviar um outro Consolador. Isso é importante, porque Jesus não falou que a igreja não seria órfã porque teria por mãe a sua mãe Maria. Não foi isso. Jesus disse assim: vocês não serão órfãos, porque eu vou enviar um outro Consolador da mesma espécie, ou outro que é Alos, da mesma natureza do Filho, que é a terceira pessoa da unidade divina, a pessoa do Espírito Santo, o Consolador, Paráclitos, advogado, confortador, ajudador. Então a igreja não está sozinha no mundo, ela tem o Espírito Santo. E Deus é o dono da igreja. Jesus é a cabeça do corpo. Nós somos o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, o organismo vivo de Cristo, mas a cabeça é Cristo. Portanto, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso cuidador, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Graças a Deus. Então nós vemos ao longo da história. Então, todas as pessoas que estudam história da igreja cristã, que é uma disciplina, inclusive da nossa escola teológica, este EADEC, então todos que estudam a história da igreja cristã ao longo da temporalidade, você vê a boa mão do Senhor agindo em diferentes formas, porque o próprio Paulo, ele fala da multiforme operação da graça de Deus. A multiforme operação. Então tem muitas formas de Deus operar, mas Ele faz isso para dar livramento e vitória ao seu povo. Assim, nessa lição de número 7, nós veremos como Deus faz isso, capacitando e empoderando o seu povo, a sua igreja, para viver no meio de um mundo hostil. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e que nós não somos do mundo, por isso que o mundo não nos conhece. Qual é a palavrinha-chave dessa lição de número 7? Perseguição. Essa é a palavra-chave. Bom, o primeiro tópico então da nossa lição: a igreja perseguida. 1.1. Os perseguidores. Então, na Bíblia, vemos que as autoridades religiosas da época dos apóstolos começaram a se opor à igreja. Nesse caso, é o Sinédrio, o Supremo Tribunal Judaico, a maior autoridade religiosa da época. Isso está registrado em Atos capítulo 5, versículos 17 e 24. Atos capítulo 5 menciona 3 grupos de opositores: sacerdotes, saduceus e capitão do templo. Então, em Atos capítulo 5, nós vemos esses 3 grupos. Os sacerdotes, muitos sacerdotes eram fariseus, que é uma outra facção. Quando que surgiram esses grupos em Israel? No período interbíblico. Então, se você pegar
o Antigo Testamento, o último profeta Malaquias. Entre Malaquias ao Evangelho de Mateus, você vai encontrar uma folhinha branca ali. Aquela folhinha branca simboliza 400 anos, que foi denominado de silêncio profético ou período interbíblico. Nesse período surgiram grupos que você vai ver no Novo Testamento. Então, você lê o profeta Malaquias, você não encontra no Antigo Testamento os saduceus, os fariseus, os herodianos, os zelotes. Você não encontra esses grupos religiosos. Você vai encontrar no Novo Testamento. Como que eles surgiram? Eles surgiram no período interbíblico, entre o Antigo e o Novo Testamento. Nesses 400 anos que separa o profeta Malaquias do Evangelho de Mateus. Esses grupos eram distintos. Por exemplo, quem eram os saduceus? Os saduceus, eles vêm do personagem sacerdotal chamado Zadok, onde vieram os Zadoqueus, que por português ficou saduceus. O que eles acreditavam? Eles acreditavam na lei de Moisés, mas adaptada à cultura greco-romana. Por isso que os saduceus não creem na ressurreição, porque os gregos criam na reencarnação, na transmigração da alma. Eles não criam em ressurreição. Então os saduceus não criam na ressurreição, não criam em anjos, eles não criam em espíritos, em alma. Tudo isso era negado pelos saduceus porque eles absorveram a doutrina, ou melhor, a religiosidade grega, filosófica da Grécia e misturaram com a crença na lei mosaica. Já os sacerdotes, os que eram do grupo dos fariseus vem da palavra grega farisairos, significa santos, separados. Eles achavam que eram discípulos de Moisés. Esses criam na ressurreição, esses criam em anjos, eles tinham uma crença mais bíblica. O capitão do templo era o responsável do, vamos dizer assim, policiamento, né? O que cuidava da segurança daquela localidade, porque o templo era um local muito segregado. Só entravam sacerdotes no templo. E desses sacerdotes da tribo de Levi, só entrava no local santo o sumo sacerdote. Então no templo o povo não entrava no templo. Ah, mas como não? Se fala que Pedro e João foram no templo. Eles foram no templo, no pátio do templo. Mas eles não entravam no templo. No templo só entravam os sacerdotes. Eles ficavam no pátio. No pátio tinha o pátio dos homens judeus, tinha o pátio separado, tinha uma parede de separação que separava o pátio das mulheres, o pátio dos gentios, tudo fora do templo. E especificamente em Atos capítulo 5, nós vemos 3 grupos. Os sacerdotes, a maior parte deles eram fariseus, mas tinha também saduceus. Normalmente o sumo sacerdote era saduceu, era da seita ou do grupo religioso dos saduceus. E aqui tem esse personagem, o capitão do templo. Bom, então os saduceus eram um grupo muito influente. Por que eles eram influentes? Por que eles tinham poder político e religioso? Porque era uma elite, era a elite dos grandes proprietários de terra e grandes comerciantes. Então as pessoas mais abastadas, elas acabavam entrando em contato com a cultura grega. Por isso que eles eram então adeptos desse grupo religioso, que era um grupo mais aberto à influência grega. Eles tinham o apoio de sacerdotes e dos anciãos, e dentro dessa classe religiosa eram os mais poderosos. Como eu disse, grande parte dos sumos sacerdotes eram saduceus. A grande parte dos sacerdotes eram sim do grupo dos saduceus. Agora, o povão estava mais ligado ao ensinamento dos fariseus. Então a elite saduceia, mas o povão mais ligado aos fariseus. Então, esse grupo já havia tentado atrapalhar o ministério de Jesus várias vezes, criando dificuldades sempre que podia. Os fariseus, aliás, os saduceus, os fariseus também, mas nesse caso nós estamos falando dos saduceus. Lucas capítulo 20,
versículos 27 a 40. Os anciãos, quem eram os anciãos? Eram os príncipes, eram líderes judaicos influentes, representando tanto o aspecto religioso quanto político, porque não havia separação. Essa separação que nós conhecemos no mundo ocidental é uma coisa nova. Essa separação do Estado, da religião, isso veio depois da Revolução Francesa. Portanto, é uma coisa relativamente nova, né? Foi após a Revolução Francesa, 1789, é que nós tivemos a ideia de separar a religião da política. Mas nós estamos falando de 2000 anos atrás, que não tinha essa percepção. Aliás, essa percepção ela é uma ficção. Não tem jeito de você separar a expressão religiosa da expressão política. Elas estão muito argamassadas. No nosso Estado moderno foi feito isso e se propõe isso, mas não é tão simples uma separação dessa natureza. E naquele momento, se exercia atos religiosos, a consequência também eram atos políticos, porque não se fazia essa separação. Então, os anciãos, que são príncipes ou líderes judaicos influentes, representando tanto o aspecto religioso quanto político, mas sem exercer funções sacerdotais no templo. Eles não eram sacerdotes lá, levitas do templo. Já o capitão do templo, mencionado aqui em Atos, capítulo 4, versículo 1, era um sacerdote de nível inferior, mas que tinha autoridade policial dentro do templo para prender, né? E sempre aparecia um maluco lá, tá? Até hoje em Jerusalém tem uma coisa chamada Síndrome de Jerusalém. Tem gente que chega em Jerusalém e pensa que é o rei Davi, fica doido. Tem lá uma crise, um êxtase, sai falando que é Moisés, sai falando que é Jesus. Então isso aí é uma doença, né, que tem muitas pessoas que já têm uma predisposição, né, de ter essas crises, mas na época de Jesus aparecia cada figurinha. Cada um dizia que era o Messias, outro dizia que era um profeta. Então já tinha o capitão lá do templo, prendia todo mundo. Vivia prendendo. A maioria era tudo maluco mesmo, né? São pessoas, coitadas, que têm fragilidade mental. Então esses grupos, cada um com a sua influência, ou seja, o sacerdote, os saduceus, o oficial do templo, eles viram a igreja como uma ameaça e fizeram de tudo para impedir a propagação ou a pregação do evangelho. 1.2. Como eram as esferas de perseguição? Bom, a perseguição dos judeus, já que nós estamos falando da igreja de Jerusalém, portanto uma igreja judaica, então a perseguição aos judeus, dos judeus aos judeus cristãos, se dava em duas esferas. Primeiro, a perspectiva religiosa, por verem a mensagem de Cristo como uma ameaça à mensagem deles. Lembrando que a mensagem de Cristo é uma mensagem de fé. E já a mensagem espiritual do judaísmo é uma mensagem de boas obras, é a salvação pelas obras. Já a mensagem do cristianismo é a salvação pela obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário. Segunda esfera ou perspectiva, a política. Os romanos procuravam aumentar o capital político com os judeus. Sempre teve problema também com os judeus. Roma sempre teve um problema. Roma abriu muitas concessões para os judeus. Quando eles transformaram no ano 63 a.C., o general Pompeu tomou a Judéia e transformou a Judéia em uma província romana. Antigamente era o reino dos Macabeus. E eles tomaram e transformaram a Judéia em uma província. Mas quando eles fizeram isso, eles precisaram abrir várias concessões para os judeus. E uma delas era que não precisaria fazer o culto ao imperador. Aonde Roma dominava, ela obrigava o culto ao imperador. Era a unidade do império. E no caso dos judeus, ela abriu essa concessão, porque os judeus jamais adorariam o imperador. Então Roma pediu para eles orarem pelo imperador. Foi feita uma adaptação religiosa.
Vamos pensar, política religiosa, né? Porque o culto ao imperador não deixava de ser também um ato político de jurar lealdade ao César em Roma. Então, pensando na esfera religiosa, Lucas registra que os religiosos judeus prenderam os apóstolos. Eles prenderam. Atos capítulo 5, versículo 17 e 18. À medida que os cristãos, então nesse caso judeus cristãos, testemunhavam da sua fé com poder, ganhavam mais e mais admiração popular. É isso que está escrito, que eles caíam na graça de todo o povo. Atos 2, 47. Muitos já haviam aceitado a fé, inclusive sacerdotes. Atos capítulo 4, versículo 4. Esse número continuava crescendo. Atos capítulo 4, capítulo 5, versículo 14. Claro que isso vai suscitar inveja. Portanto, provocou a ira desse sinédrio, desses sacerdotes, desses líderes religiosos. Enquanto a igreja crescia, o velho judaísmo farisaico regredia. Eles já estavam também cansados dessa religião com tantos rituais. B, na esfera política, em Atos capítulo 12, versículos 1 a 5, vemos que a perseguição à igreja se dá na esfera estatal, é o Estado judeu. É de natureza mais política, de esfera pública. Ali o rei Herodes, que era o rei dos judeus, os judeus odiavam isso, porque Herodes não era nem judeu, Herodes era idumeu. Ele não era judeu. Tanto é que ele casou com a filha do último rei dos Macabeus, a Mariana A, para tentar legitimar o seu reino, porque ele mesmo não era judeu, ele era um convertido ao judaísmo, mas ele não era de nascimento, ele era idumeu. Então, o Herodes, um dos governantes que representava o Império Romano na Judéia, mandou executar Tiago. Mas por que ele mandou executar? Para fazer média com os judeus, para ser aceito pelos judeus. Mandou prender o apóstolo Pedro, fazendo média com os judeus, para ser aceito com os judeus. Claro que esse Herodes aqui não é o Herodes o Grande, esse é o filho do Herodes. Então, não se trata do mesmo Herodes, Herodes o Grande, que não era judeu. O Herodes, filho do Herodes, já podia ser considerado judeu porque a mãe dele era judia, embora o pai não, que é Herodes o Grande. Sabendo que Pedro era um líder de destaque entre os apóstolos, então ele queria com isso aumentar o seu capital político, fazer média, que nem políticos fazem hoje, né? Então, para fazer essa média perante os judeus, eles começaram a perseguir a igreja porque perceberam que os judeus tinham sido incitados pelos religiosos da época, fariseus, saduceus, herodianos, etc., para ser contra a igreja. Então, para fazer essa média, isso não é uma exceção, o próprio Pilatos fez isso também. Mas aqui em Atos 12, 3 mostra esse filho do rei Herodes, também Herodes, agindo dessa maneira para ganhar capital político. E 1.3, a igreja enfrentará oposição. Então a igreja sempre enfrentará opositores. De um jeito ou de outro, sempre haverá oposição. Isso acontece porque o cristianismo da Bíblia, por sua natureza, acolhe a todos, mas também estabelece princípios para quem deseja segui-lo. Então, embora ele acolhe a todos, ele estabelece princípios, não é de qualquer maneira. Por isso, muitas vezes, ele é visto como antiquado, preconceituoso e indesejado. Vai falar, o cristianismo é uma religião que não coaduna com a realidade do mundo atual. Então, por isso, vem a perseguição para mudar conforme o tempo, e essa perseguição pode mudar de acordo com a realidade daquele momento. Então, claro que a perseguição do primeiro século difere da perseguição de hoje. É claro, mas o objetivo continua sendo o mesmo. Qual? Silenciar a voz da igreja. Esse é o objetivo principal da perseguição.
Bom, um resuminho então do primeiro tópico. A igreja primitiva enfrentou a perseguição e a oposição tanto na esfera religiosa quanto na esfera política. Então, nesses dois aspectos, a igreja enfrentou. Segundo ponto, ou segundo tópico da nossa lição de número 7, a igreja protegida. 2.1, um anjo de Deus. Lucas destaca que em meio à perseguição, Deus provê livramento para os apóstolos. Você pode ler no capítulo 5, versículo 19 de Atos. Então a igreja não era apenas perseguida, mas a igreja também era protegida. Tem esse outro lado. Aqui a igreja contou com a presença de anjos, seres de natureza totalmente sobrenatural. Não é incomum a presença de anjos no livro dos Atos. Eles estiveram presentes na libertação de Pedro da prisão. Está lá em Atos capítulo 12, versículo 7. Estiveram com Filipe em sua missão evangelística, de Atos 8, 26, quando ele foi levado para pregar para o etíope, servidor da rainha Candace da Etiópia, de Sebá, em missão na casa do centurião romano, Cornélio. Também um anjo apareceu para Cornélio, pedindo para ele chamar a Pedro, Atos capítulo 10, versículo 3, e com o apóstolo Paulo em alto mar, quando apareceu um anjo para Paulo, Atos capítulo 27, versículo 23 e 24. E nós temos ouvido até hoje testemunhos, pessoas que estão no hospital, aparece um médico e vai e faz uma cirurgia, e depois os médicos vêm e não sabem, não, mas nós não fizemos cirurgia nenhuma, e a pessoa fica completamente restabelecida. Casos aqui, uma vez eu vi o pastor aqui da igreja falando que havia uma perseguição grande quando a igreja chegou no sertão do Nordeste, aqueles cangaceiros, aquelas pessoas violentas, e o pastor sozinho naqueles matos, né, aquelas caatingas, né, no sertão, e pessoas que faziam emboscada para matar o pastor, com facões, com revólveres, e o pastor passou na frente deles e cumprimentou, boa noite para eles, e foi embora, e os bandidos continuaram falando, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. E o pastor já tinha chegado na igreja, eles ainda estavam falando boa noite. E depois, quando o pastor estava voltando do culto, eles perguntaram, quem que é essa multidão que foi com você lá na igreja? Mas era só o pastor. Então, existem manifestações angelicais, operação de Deus de muitas maneiras. E eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo sabem de testemunhos extraordinários, como Deus tem cuidado do seu povo. Recentemente eu assisti um filme de um irmão nos Estados Unidos que o carro dele bateu e danificou completamente, e quem tirou ele da ferragem foi um anjo que tirou ele. Ele ficou muito tempo no hospital para se recuperar e não foram as pessoas que chegaram lá para tirar. Então existem muitas manifestações de Deus ainda hoje, como também na igreja primitiva. A Bíblia diz que eles estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Está escrito em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, mas também tem o Salmo que diz, o anjo do Senhor acampa ao redor de quem o teme e o livra. Então veja que Deus envia os seus anjos para cuidar do seu povo. Agora, que não pode, pessoas querem cultuar anjos. Aí já é pecado de idolatria. Que todas as vezes que os anjos chegam, as pessoas vão querer adorá-lo, ele fala, não, eu não posso receber adoração, adore a Deus. Então, quando o anjo é um anjo verdadeiro, ele não aceita adoração. Se aceitar, porque não é um anjo de Deus, porque o anjo de Deus sabe que o único que merece adoração é Deus. Então, Paulo adverte a igreja contra o culto aos anjos. Então, Paulo adverte a igreja sobre isso.
Tem gente que fala mais de anjo do que de Deus. Vê se tem lógica isso. Então não é isso. Eles estão a serviço, mas não é para ficar toda hora falando de anjo e recebo anjo e tanto negócio de anjo. Que história é essa? Receba o poder de Deus. Receba o batismo no Espírito Santo. Então precisa ter equilíbrio nessa questão quando se fala de anjos que são espíritos ministradores, enviados por Deus para proteger seu povo. 2.2. A intercessão da igreja. Atos capítulo 12, versículo 5, diz que a igreja fazia contínua oração. Olha a palavra, fazia contínua oração. Por quem? Por Pedro, porque Pedro estava preso, estava na prisão. O mesmo texto bíblico que mostra um anjo no cenário da libertação de Pedro, também revela a igreja como um agente ativo nessa libertação. A igreja orou, Deus mandou o anjo lá para abrir a porta da prisão. Não teria sentido Lucas destacar o papel da igreja intercedendo por Pedro se isso não tivesse nenhuma relevância. Então, se ele dá ênfase a isso, porque ele está querendo nos ensinar uma lição, que nós temos que orar com fervor, interceder, crer que Deus é poderoso para entrar com providência. É evidente que Deus é soberano e age como quer e quando quer. Então, a morte de Tiago, irmão de João, é mencionado anteriormente e não temos uma explicação no texto bíblico do porquê Tiago não foi libertado. Atos 12, 12. Ora, Deus mandou um anjo para libertar Pedro. No entanto, Deus não mandou um anjo para livrar Tiago, irmão de João. Esse Tiago não é o Tiago, irmão do Senhor, porque o Tiago, irmão do Senhor, é o pastor de Jerusalém. Esse é um outro Tiago que é morto ali, porque o Tiago, irmão do Senhor, era o pastor de Jerusalém, inclusive presidiu a Assembleia de Jerusalém em Atos 15. Então esse é um outro Tiago, porque nós estamos falando de Atos 12. Esse é o Tiago, irmão de João. Mas o importante aqui é você entender que Deus opera como quer. E não adianta eu ficar pondo um ponto de interrogação onde Deus pôs um ponto final. Então, esse Tiago, irmão de João, foi morto. O Herodes, a Agripa, mandou matá-lo. No entanto, Pedro, que estava preso, o anjo foi lá e abriu a porta para ele sair. É Deus que cuida e trabalha conforme a sua vontade. Contudo, esse evento certamente causou um impacto na igreja. A morte de Tiago, irmão de João. Mas também a prisão de Pedro. Isso trouxe impacto na igreja, levando a igreja a orar ainda mais fervorosamente por Pedro. Provavelmente quando eles souberam que Tiago, irmão de João, tinha sido executado, aí eles começaram a clamar mais ainda para Deus ter misericórdia de Pedro. E Deus respondeu à oração da igreja e libertou Pedro. 2:3 agora, o valor da oração. Bom, nessa passagem bíblica, assim como muitas outras, mostra o grande valor da oração. Os cristãos, eu, você, todas as pessoas que estão me ouvindo, nós precisamos ter a mensuração da relevância de orar, de falar com Deus. Nós precisamos orar mais, buscar mais, clamar, invocar o nome do Senhor. Mas orar em todo o tempo, não é só orar lá no seu quarto, orar na igreja. Paulo fala, orai sem cessar. Então nós temos que estar todo o tempo buscando a face do Senhor. Enquanto os cristãos oravam, o lugar em que estavam tremeu. Atos 4:3. Houve um abalo sísmico, uma reação do poder de Deus em resposta à oração. Quando Paulo orava, ele teve uma visão com Ananias de Damasco, orando pela cura dele. Deus mostrou isso para Paulo. Está em Atos, capítulo 9, versículo 11 e 12. Cornélio, quando orava, um anjo se apresentou a ele. Manda mensageiros buscar Pedro, que está na cidade de Jope, atual Jafa ou Iafo. Vai lá, está em Atos, capítulo 10, versículo 3. E os apóstolos, quando oravam para que os cristãos fossem batizados no Espírito Santo, capítulo 8, versículo 15, Deus operava essa maravilha. Então não podemos, em hipótese alguma, subestimar o poder, a graça que há na oração de
de conversar com Deus. A conhecida frase, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder, ainda continua muito atual. Então, o resuminho do item 2, a sinopse 2. Mesmo em meio à perseguição, Deus manifestou o seu poder de proteção. E o item 3, terceiro tópico da nossa lição, a igreja destemida, sem medo. 3.1, testemunho com poder. Então, logo foram libertos, os apóstolos começaram a testemunhar de sua fé. Quer dizer, eles foram libertos da prisão, ao invés de intimidá-los, é melhor não falar mais nada, porque nós já fomos presos, então é melhor a gente evitar. Não, aí que eles saíram pregando mesmo. Atos 5:25. De nenhuma forma se sentiram intimidados. Eles não foram podados. Eles continuaram. Eles estavam capacitados. Eles foram batizados no Espírito Santo. Eles foram revestidos de poder. Então eles estavam capacitados pelo poder do alto. Não é por acaso que o livro de Atos já foi denominado por antigos escritores de Atos do Espírito Santo. Olha só, porque fala da atuação do Espírito Santo. Então nós vemos a pessoa do Espírito Santo operando por todo o livro, atuando em todo o livro, mesmo quando o seu nome não é mencionado. Você percebe que é a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo é a fonte de poder da igreja. Nós não somos órfãos porque nós temos o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há igreja, há um clube, há um ajuntamento de pessoas. Então é essencial nós cristãos pedirmos a direção do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo a igreja perde o seu testemunho. Ela torna-se inoperante, inócua, insípida, perde as qualidades vitais. Então nós dependemos do Consolador, do advogado, da terceira pessoa da unidade divina. O Espírito Santo é o Senhor e guia da igreja. Graças a Deus. 3.2. Convictos da sua fé. Lucas registra a ousadia do testemunho de Pedro. Se Jesus não tivesse aparecido para Pedro, se Jesus não tivesse ressuscitado, se ele não tivesse sido batizado com o Espírito Santo, seria uma outra pessoa. Jamais ele ia expor a vida dele para falar de uma mentira ou de algo ilusório. É porque ele tinha experiência pessoal. Por isso que ele tinha fé e dava testemunho com ousadia, conforme Atos 5:29. Nesse texto, temos uma clara defesa dos valores cristãos. Ele mostra que a igreja primitiva não negociava sua fé, não mudava para adaptar ao gosto da freguesia, do cliente, do mundo, mesmo que isso custasse caro. A mesma referência também é muitas vezes usada para justificar a desobediência civil por parte da igreja em relação ao Estado. Quando o Estado age contrariamente aos princípios adotados pela igreja. De fato, é isso que está em foco. Então, o Estado brasileiro pode defender o quanto ele quiser a ideologia de gênero, mas nós cristãos jamais vamos aceitar. Pode impor os casamentos homoafetivos, mas nós como igreja não somos obrigados a aceitar, porque a nossa Constituição é a Bíblia, então nós ficamos com a palavra de Deus. Isso não significa que eu não vou respeitar as pessoas que não são igreja, a viverem a vida que elas quiserem escolher. Não, elas podem viver do jeito que quiserem, mas é no mundo, na igreja, que é a coluna da verdade, é a Bíblia que impera. Fora, aí é o mundo secular, cada um faz a escolha que pretende fazer. Então, de fato, o que está em foco é isso, o conflito entre igreja e Estado. Contudo, não se trata de uma mera desobediência civil, ou de uma rebeldia, uma rebelião contra o Estado, mas de uma defesa consciente daquilo que a igreja crê. Então, nós deixamos claro a nossa crença. Eu não vou impor para o mundo a crença da igreja, mas o mundo também não pode impor a crença dele na igreja. Tem que haver, então, essa dissociação. Uma defesa consciente
daquilo que faz parte da natureza e essência da igreja e que por conta disso não pode de forma alguma ser negociado. Nós não negociamos valores. Pecado é pecado. Roubar é pecado, adulterar é pecado, furtar é pecado, usar drogas ilícitas é pecado, todo tipo de impureza sexual é pecado. Nós não vamos negociar isso, porque nós temos um compromisso com a palavra de Deus. Então, o resuminho do tópico 3, a sinopse 3, o Espírito Santo capacitou os crentes a testemunharem com ousadia. E para nós encerrarmos essa aula de número 7, vamos para as considerações finais. Vimos como uma igreja cheia, capacitada pelo Espírito Santo, enfrenta as perseguições. O cristão, portanto, não deve se assustar com as ameaças do mundo, com qualquer tipo de provocação mundana. Tenha paz, irmão. Nós somos protegidos por Deus. No contexto do cristianismo bíblico, eu estou falando da Bíblia. Essa é uma regra, não é exceção. É regra. Então vamos... Não pensa que isso, mas isso foi um caso de exceção. Não, isso é a regra, não é caso de exceção, não. Nós temos compromisso com a palavra de Deus e não tememos a perseguição. Claro que ninguém gosta de ser perseguido, né? Claro. As pessoas estão na sua zona de conforto. Contudo, a Bíblia nos previne. Ela previne a respeito da realidade da perseguição na nossa caminhada cristã, na nossa jornada a Canaã celestial. Você pode ler João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Palavras do Senhor Jesus. Isso não significa que o sofrimento deve ser um alvo. O martírio deve ser um alvo. Não, não é isso. Não vamos misturar as coisas. Tá? Se você vive num ambiente pacífico, de paz, que bênção. Nós moramos no Brasil, graças a Deus, temos toda a liberdade. Não vou ficar criando confusão, né? Não é isso. Se estamos em paz, o Estado nos respeita, nós respeitamos o Estado, está tudo bem. Então, eu não vou provocar situações adversas. Mas nós temos que estar conscientes de que não podemos evitar a perseguição. Ela virá, porque ela é incitada por Satanás. Portanto, o nosso foco deve estar em Deus, pois Ele é quem nos guarda. Ele é o nosso guarda. O Salmo diz isso, não é? O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Salmo de número 121, não é? A segurança. Então é Deus que nos guarda. Ele nos capacita no meio do sofrimento. Então, no meio das muitas perseguições, Deus tem abençoado a igreja. Às vezes você vê essas expressões, a igreja como omelete, né? Quanto mais bate, mais cresce. Ou como a massa do pão. E é verdade. Todas as grandes perseguições resultaram no espalhamento da mensagem de Cristo. Próxima lição, a lição de número 8, 24 de agosto. Uma igreja que enfrenta os seus problemas. Todas as circunstâncias nós teremos problemas. E vamos trabalhar esse tema na lição de número 8. Uma igreja que enfrenta os seus problemas. E eu vou dizer uma coisa aqui muito séria. Todos nós temos problema. E o problema não está no problema. Está como você vai lidar com o problema. Que problemas nós teremos. Então a lição 8 vai abordar essa temática. Eu quero lembrar você uma vez mais que do dia 16 a 24 de novembro de 2025 nós vamos fazer a nossa viagem para Israel. Dá tempo ainda de você fazer parte do meu grupo. Se você entrar em contato com a Renova, não deixa de dizer que você quer participar da caravana para Israel no grupo do professor Alberto, porque tem outros grupos. Essa viagem então está marcada e, se Deus assim permitir, 16 a 24 de novembro desse ano de 2025,
nós estaremos visitando a Terra Santa 9 dias e vai ser uma grande bênção. E se você tiver condições econômicas, condições físicas, estruturais, é muito bom você investir em você também. E esse é um verdadeiro curso teológico de imersão na Terra Santa. E também eu coloco à sua disposição os meus livros. Esse livro, O Povo de Israel, que conta toda a história de Israel, é um livro muito fácil de ler. O livro Jerusalém no Imaginário Religioso, do judaísmo ao pentecostalismo, como que a imagem, a ideia de Jerusalém é desenvolvida historicamente. E, finalmente, Geografia Bíblica, que eu trabalho na primeira parte, a geografia histórica, e a segunda parte, a geografia física, para você conhecer sobre a flora, a fauna, os acidentes que existem na terra de Israel, inclusive os 7 frutos da Terra Santa, ali de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 8. Foi muito bom estar com vocês. Nos ajuda divulgando esse canal, curta, compartilhe, pessoas que você conhece, envie essa lição para que todos possam também continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço, fique na paz do Senhor.